Vamos ver agora um pouquinho sobre a leitura, né? O reading, a parte de reading. E nesse caso, eu pediria até para a professora Vanessa contribuir com a gente, né? Vanessa, good morning. Could you please tell us? Hello, people. Good morning. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora sobre o reading, né? Como o Luciano havia falado, 45 minutos, né? E ele tem 6 partes. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a parte 1, que é o quê? Múltiplas escolhas. Bom, o que os candidatos têm que fazer? Vocês têm que ler 5 notícias reais do mundo, mensagens e outros textos curtos, ok? Para a mensagem principal e escolher a melhor opção, ok? E quantas questões tem nessa parte 1? 5, ok? Inclusive, vai passar aí um exemplo dessa parte da prova. Isso. Olha só, um texto curto e você tem que escolher a melhor opção, ok? E vamos agora para a parte 2. O que é a parte 2? É como se fosse uma combinação. Aliás, é uma combinação, ok? Ok, teacher. O que o candidato tem que fazer na parte 2? Você tem que combinar 5 descrições de pessoas para 8 textos curtos de um tópico particular, mostrando uma compreensão detalhada. Então, olha só, mostrando uma compreensão detalhada, ok? Quantas questões há nessa parte 2? 5. 5 também, ok? Vamos colocar aqui também um exemplo, isto, de uma prova, olha só, um texto curto, e aí você tem que compreender o texto, tá vendo? Esse é um exemplo, só um exemplo mesmo, tá bom, pessoal? Vamos para a parte 3 agora, que também é uma múltipla escolha, olha só, pessoal. Ok, o que o candidato tem que fazer na parte 3? Você vai ler um texto mais longo, tá vendo? Ler um texto mais longo para uma detalhada compreensão, pistas, uma inferência e um significado global, assim como uma atitude e opinião de um escritor. Olha só que legal, pessoal. Então, como uma atitude e opinião de um escritor. E quantas questões tem na parte 3 de múltipla escolha? 5 também, pessoal. 5 questões ali, ok? Vai passar para você aí, ó, isto, um exemplo. Tá vendo, pessoal, que mudou agora, o texto é um pouquinho mais longo ali, ok? E aí você tem que ter aquela atitude e opinião de um escritor ali para poder fazer a parte 3, ok? Vamos passar um pouquinho agora sobre a parte 4. O que a parte 4 está pedindo? É como se fosse um texto vazio, ok? E o que os candidatos têm que fazer? Você vai ler um texto mais longo, do qual 5 frases foram removidas do texto. Então, você vai mostrar o entendimento de como um texto bem coerente e bem estruturado é formado, ok? Então, aqui do texto que vai aparecer para vocês, vai ser tirado 5 frases, foram retiradas 5 frases. Você vai ter que o quê? Mostrar como que o texto foi bem coerente, bem estruturado. Isto tá aparecendo para vocês. Olha só o exemplo. Vamos então agora para a parte 5. Isso. E aí, a parte 5, pessoal, é como se fosse uma lacuna de múltipla escolha, ok? Ok, teacher, o que o candidato tem que fazer, então, na parte 5? Você vai ter que ler um texto mais curto e escolher o vocabulário correto. Itens para completar os gaps, ok? Quantas questões há nessa parte 5? 6, ok? Então, aqui são 6 questões aqui, tudo bem? Olha só, pessoal, o texto é um pouquinho mais curto e você vai completar com o vocabulário correto. Olha só a quantidade de vocabulário e você vai completando com o vocabulário correto, tudo bem? Então, vamos para a parte 6 agora. Isso, muito bem. A parte 6, pessoal, é um texto com lacunas, ok? O que os candidatos têm que fazer? Você vai ler um texto mais curto também e completar 6 gaps,
6 lacunas, usando uma palavra para cada gap, ok? Então, a quantidade são 6 também, ok? E você vai completando ali os 6 gaps. Olha só o exemplo, pessoal. Um texto e você vai completando ali 6 palavras, 6 gaps, 6 lacunas em cada um, ok? Bom, pessoal, então agora que eu expliquei um pouquinho sobre o reading, ok? Eu vou passar um pouquinho agora para o writing.